Olá, boa noite. Eu me chamo Andréia Vicente, sou antropóloga, professora do curso de Ciências Sociais da UniOeste. É um prazer receber todos e todas aqui essa noite, né? Nós vamos ter aqui um debate, uma conversa, cujo título nós colocamos como Mais Votadas e Não Eleitas, as Mulheres e as Eleições de 2020, né? Está aqui junto comigo a minha colega Vânia Sandeleia, né, cientista política, também professora do curso de Ciências Sociais, né? Então, assim, o que nós queremos debater, né? Nós percebemos que as eleições de 2020 foram marcantes para as mulheres, né? Além do registro recorde de candidaturas femininas em 2020, na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais, o total de mulheres eleitas, reeleitas ou que ainda concorrerão no segundo turno cresceu, né? Até o momento, dados oficiais mostram que para 12% das prefeituras foram eleitas mulheres. Na eleição de 2016, por exemplo, esse número era de 11%. De acordo com a Justiça Eleitoral, no pleito desse ano, as mulheres representam 33,6% do total de 557.389 candidaturas, superando o maior índice das últimas 3 eleições, que não passou de 32%. Né? Em Toledo, né, o pleito contou com 7 candidaturas ao cargo de prefeito, entre as quais havia 3 mulheres. 314 candidatos e candidatas disputaram 19 cadeiras do Poder Legislativo. Com 70.209 votos válidos e 19 vagas na Câmara, o coeficiente eleitoral de Toledo foi 3.695 votos. Somente 2 mulheres foram eleitas na cidade. Então, apesar do avanço das candidaturas de mulheres e das intensas campanhas de mulheres, votem mulheres, eu mesma fiz muitas vezes essa campanha nas minhas mídias sociais, né? Ou vamos eleger mulheres, né? Os dados que acabamos de expor nos levam a pensar um outro fenômeno que queremos problematizar aqui nessa live, que é o fato de que Brasil afora, não foi só em Toledo, né? Muitas mulheres, embora tenham recebido um grande número de votos, não conseguiram ser eleitas. O que explica esse resultado? Quais são as principais barreiras que as mulheres têm que enfrentar durante as prévias dos partidos, durante a candidatura, no dia da eleição e nas malhas da burocracia eleitoral? Estamos aqui com 2 mulheres com um número expressivo de votos que concorreram ao cargo legislativo em Toledo. Então, conversamos aqui hoje com a querida Marli do Esporte, né? A Marli está ali, é um prazer recebê-la, né? Marli recebeu 1.621 votos nas eleições desse ano, sendo a vereadora mais votada entre todos os concorrentes. A Marli é profissional de educação física, foi eleita em 2016 com 2.032 votos, foi a mulher mais votada da história de Toledo. É professora aposentada, técnica de basquetebol de Toledo, a primeira mulher e a primeira profissional da área a assumir a Secretaria de Esportes e Lazer em 2013. Seja muito bem-vinda, Marli. Temos também aqui a Jennifer Teixeira, né? A Jennifer teve 717 votos e foi a 4ª mulher mais votada da cidade, tendo um número superior de votos que os 4 últimos candidatos, né, que foram eleitos. É uma mulher jovem, tem 26 anos, é pedagoga, estudante de ciências sociais, foi nossa aluna, né? Nossa aluna, aliás, um prazer enorme ter uma aluna, né, aqui com essa quantidade de votos, né? É especialista em planejamento municipal de políticas públicas, é também servidora pública desde 2014, atuando como educadora social no CRAS do Jardim Europa. Está a serviço da Secretaria Regional da Pastoral da Juventude e é também assessora da Pastoral da Juventude na Diocese de Toledo. É conselheira municipal da Juventude e Assistência Social e foi candidata a vereadora pela primeira vez em 2020 pelo PDT. Então, sejam todas 2 muito bem-vindas, né? Eu vou começar fazendo uma questão para a Marli, né? A primeira questão. Marli, você está encerrando um mandato na Câmara de Vereadores com enorme aprovação popular.
Os 1.621 votos que você obteve nas últimas eleições confirmam isso. Né? Sabemos das enormes dificuldades que uma mulher encontra na vida pública, principalmente para ocupar posições privilegiadas. Quais foram os principais embates que a Marli teve que enfrentar como mulher vereadora? Essa sua percepção eu acho essencial a gente discutir para que outras mulheres se preparem para os embates que, com certeza, eleitas elas terão que fazer. Fique à vontade, Marli. Boa noite, companheiras, prazer estar com vocês, prazer também estar aqui com a Jennifer, né, que teve essa votação expressiva, essa participação bastante expressiva nesse pleito, e boa noite a todos que nos acompanham aí pela rede social, pelo canal do YouTube. Para mim, o estar no comando, vamos supor assim, ou em evidência, em termos, por ser mulher, ela já vem uma história de muitos anos, né? Eu, como técnica do basquetebol masculino de Toledo, então uma mulher comandando homens pela característica do esporte, homens enormes, bastante altos, né, até impressiona às vezes algumas pessoas, e muitas pessoas falam assim, mas Marli, como que você comanda pessoas, não tem receio, não... O conhecimento, o respeito, é que faz com que você atinja isso. Como secretária de Esportes e Lazer também, agora em 2013, que a primeira eleição eu perdi, faltaram 90 votos, né, em 2012, em 2013 minha Secretaria de Esportes e Lazer. E durante esse período, a Secretaria de Esportes ela é muito masculina. Ela tem, acredito que cerca de 80% são funcionários homens, né? Então, assim, essas dificuldades como técnica da Seleção Paranaense, comandando homens, foi a primeira também no estado. Então, isso tudo dá, digamos assim, um caminho que você consegue lidar com mais facilidade. Então, eu acho eu acredito que na Câmara Municipal eu tive sobressair porque eu já estava bastante habituada com esse meio tão masculino, né? Então, assim, o principal enfrentamento que você tem nesse período, e tive nesse período, é a questão do machismo. Isso eu não tenho, e eu acho que em qualquer ambiente a gente sempre se defronta com a questão do machismo. Na Câmara Municipal, por ter eleitas 4 mulheres, né, e talvez assumiu 3 no primeiro momento, e eu com característica mais combativa, mais forte, né, então eu tive grandes enfrentamentos. Eu tive, muitas vezes, que não é ameaçar, mas erguer realmente a voz, falar, ó, por quê? Vai lá, o vereador eleito, às vezes não, porque eu fui a segunda mais votada e fui a mulher mais votada na eleição passada, e agora a mais votada de todos. Você ter que falar mais alto, você ter que fazer o embate, falar, ó, porque senão o cara quer desligar teu microfone, você vai para assuntos mais polêmicos, né? O que acontece? Por que eu falo lá atrás, inclusive, do basquete, em relação ao conhecimento, né? Muitos não aceitam que você tenha uma leitura melhor, que você se prepara para o debate dos projetos, que você tem, como eu tenho, sempre, uma equipe por trás, é um mandato coletivo, então eu não tenho aquela situação de que, vem um projeto lá da assistência social, ou da saúde, ou da educação, e o que eu penso, eu vou lá e vou abrir e falar. Não, eu tenho uma equipe por trás, amigos, amigas, que fazem para mim esse debate, e sempre que eu tenho as dúvidas, elas vão me posicionando. Então, assim, essa visão de fazer a política mais moderna, de forma mais correta, com conteúdo, a maioria de quem não tem essa estrutura para fazer o debate, ele parte para o quê? Ele parte para fazer com que você se cale. A verdade é essa. Eu tive 2, 3 vezes, assim, que foi, inclusive, eu divulguei, porque se você não expor, no caso do machismo, estamos falando do homem, do vereador homem, se a gente não expor eles continuam fazendo com você, eles continuam, não, você está fugindo do assunto, mas o assunto, eles não sabem o assunto, você está discutindo lá um tema, por exemplo, vamos pegar na área de orçamento, e eles não leram o projeto, eles não estudaram, então eles não conseguem fazer, eles acham que você está fugindo do assunto, e teoricamente,
pela determinação da Câmara, você não pode sair, quando está disputando o projeto, do conteúdo do projeto, né? Então, assim, gerou muitos conflitos desde o primeiro dia. No primeiro dia, uma sessão extraordinária, nunca esqueço, onde eu já fui parada ali na hora, queriam cortar meu microfone. Então, você tem que erguer a voz, realmente, tem hora que precisa se impor nesse sentido, mas depois que você faz isso, e que você começa também a falar, ó, se você continuar, né, não vou aceitar, não vou me rebaixar a isso, daí muda um pouco também, porque hoje as redes sociais você faz também essa divulgação do que acontece, né? É uma luta, não é fácil, não é para quem está lá dentro, principalmente para quem é posicionado, porque tem a situação também, você pode ser uma mulher eleita, mas você agir como homem, com pensamento, né, de homem, digamos assim. Então, também não faz a diferença. Então, quando você faz realmente a diferença, você tem que ir para os embates, você tem que fazer o debate, e aos poucos, pelo menos nesse período, me parece que o pessoal acostumou já com isso, então, no final, ficou um pouco mais tranquilo os embates que eu tive. Mas o caminho é esse, não há outra forma de fazer, tem que ser feito dessa forma, e faria tudo de novo, da mesma forma, não estou eleita, mas faria, não mudaria em nada. Obrigada. Vou fazer uma pergunta para você, Jennifer, que é uma pergunta que eu considero muito importante, assim, para quem está assistindo, principalmente para as jovens mulheres, né, que estão assistindo. Porque pode ser que para nós que estamos habituadas com essa realidade de as mulheres ocupando uma série de espaços que antes eram vetados, isso pareça natural, mas você está na sua segunda graduação, né, fazendo Ciências Sociais, acho que você já deve ter terminado, inclusive. Você sabe que não ainda, o que nós mais fazemos nas Ciências Sociais é desnaturalizar isso que parece natural, porque praticamente tudo que a gente experimenta coletivamente, em sociedade, foi construído em algum momento. São invenções, né? E essa história de ter uma mulher como você, jovem, podendo se candidatar, ela traz em si assim, um símbolo muito importante, porque significa que hoje as mulheres podem votar, elas podem se candidatar, e você ter alcançado essa votação também mostra que não são mais candidaturas laranjas. Eu estudei historicamente como foram as candidaturas de mulheres em Toledo, e durante muito tempo as candidaturas eram laranjas, eram candidaturas que serviam para assim, para a mulher conquistar mais votos para a legenda. Não eram candidaturas sérias, com investimento do partido, ou com investimento do seu coletivo, candidaturas viáveis. E você se mostrou uma candidatura viável. E aí eu fiquei pensando, né? Você consegue ter essa dimensão de que o fato de você conseguir se colocar como candidata, de as pessoas virem em você uma opção viável de vereadora, né? O quanto isso significa e o que tem por trás de tudo isso, né? Quantas mulheres lutaram, quantas morreram, quantas tiveram que romper barreiras, romper com família, romper com religião, romper com seus grupos de origem, para conseguir brigar por esse direito, que agora você consegue mostrar o quanto é possível para outras mulheres como você se colocarem como opção. O que eu quero saber, assim, bem especificamente, é como que você se relaciona com esse legado feminista, porque hoje essa pergunta é muito importante. Então, assim, a possibilidade de você estar hoje onde você está, e essa nossa conversa só acontece hoje por conta dos vários movimentos feministas que te antecederam. Como é que você se relaciona com esse legado? Boa noite, quero cumprimentar todas vocês, né, a professora Vânia e a professora Andréia, que foram e são ainda muita
referência para mim dentro do curso de Ciências Sociais, a Marli, que é uma referência para mim dentro do espaço político também, né? E assim, antes de mais nada, acho que quando a gente começou a pensar sobre esse processo de ter uma candidatura, de lançar algum nome, né? Uma das nossas pautas principais foi a questão de reconhecer as lutas que foram travadas historicamente. Enquanto você falava, Vânia, eu fiquei arrepiada aqui de lembrar de tudo que nós construímos durante todo esse tempo, todo esse processo que foi a nossa campanha. Então, assim, eu me recordo que lá no início da nossa pré-campanha, eu li uma frase que me marcou muito, né? Eu não estou tentando aceitar as coisas que eu não posso mudar, e sim tentando mudar as coisas que eu não posso aceitar. Essa frase é da Angela Davis, e é uma frase, assim, que me moveu muito durante toda a campanha, né? E, assim, dentro da nossa proposta, nós temos esse objetivo de firmar na memória as mulheres que fizeram e que fazem parte da história, tanto dentro da política, dentro do mundo do trabalho, dentro da própria igreja. A gente tentar resgatar mesmo, sabe? O que essas mulheres fizeram? Por que elas ficam ocultas da história, né? Em diversos momentos, a gente se pegou realmente sem informações, porque essa luta ela não era tão valorizada, né? Ela, muitas vezes nem está nos livros de história, nos livros de política, enfim. E eu acho que esse fazer memória foi algo, assim, fundamental para todo o nosso processo, né? Outra questão, assim, que também tem a ver com essa relação que eu tenho com esse legado que você trouxe, é o incentivo por mulheres de diferentes gerações. Tem mulheres que estão compondo a nossa equipe, né? O nosso projeto ele é coletivo desde o início. Então, tem mulheres que já são de outras gerações e que foram fazendo essas provocações, né? E aí, então, vamos pensar uma força jovem, mas vamos também pensar em uma força feminina. E aí, nisso, eu fui me inspirando, né? E junto comigo tem duas mulheres que caminharam desde o início. E uma delas, hoje, é minha melhor amiga, e eu reforço muito o quanto foi importante ter ela do meu lado, para eu entender que uma mulher na política não está num espaço fácil de lidar, mas que quando nós mulheres nos damos as mãos, é muito mais possível de fazer as coisas acontecerem, sabe? E eu acho que é importante reconhecer toda essa luta histórica, tudo que representa para nós o legado feminista, porque são essas as lutas que deixaram nós termos conversas simples, que hoje quase não... A gente não consegue imaginar o mundo sem, né? Essa conversa que nós estamos fazendo aqui agora. É uma coisa muito simples, mas de fato não seria possível se lá atrás outras mulheres não tivessem se manifestado. E aí eu só reforço também que no nosso grupo tem muitas mulheres. A maioria das pessoas que estão compondo são mulheres, inclusive o nosso grupo de comunicação é composto por mulheres. Enfim, e tudo isso nos faz pensar em mulheres do mundo, do Brasil e também daqui de Toledo que fizeram história. Então, acho que isso é algo que quem acompanha as nossas publicações, quem quiser dar uma olhadinha lá nas redes sociais também, nós buscamos resgatar durante a campanha, né? E aí eu quero só fazer um relato que eu acho bem importante, assim, uma frase que eu escutei em alguns momentos, não direcionadas a mim, mas foi ao longo da minha vida social, enfim, como um todo, né? Que a mulher primeiro precisa arrumar a casa antes de sair para fazer política. Acredito que vocês já tenham ouvido essa frase também, né? E, para mim, essa vivência foi um pouco diferente. Eu acho que eu posso partilhar um pouquinho dessa experiência, porque foi algo que deu vida mesmo para a nossa campanha, né? A minha casa, durante a campanha, estava uma bagunça. E a gente tentou, assim, priorizar mesmo, porque se eu parasse para cuidar da casa, eu não ia ter tempo de cuidar da campanha, né? E acho que a gente precisa estabelecer as prioridades conforme elas vão surgindo, né? Vai ter momentos, tipo hoje, eu estou de férias, a minha casa tá um pouco mais organizada.
mas será que se eu sempre priorizar a casa, eu vou conseguir fazer política? Né? E a gente tem que também entender a questão de qual que é a oportunidade que a pessoa tem, né? Que as mulheres principalmente têm. Se elas sempre priorizarem isso, elas dificilmente vão conseguir conquistar esses espaços, né? Então, acho que é isso. E que bom que avançamos, né? Ainda temos muito para avançar, mas que bom que já avançamos bastante nesse aspecto. Eu vou aproveitar um pouco alguns aspectos da fala da Jennifer. Na verdade, eu tenho muitas coisas para perguntar para ela agora, mas eu quero perguntar para a Marli o seguinte, porque a fala dela, na verdade, me remeteu a algo que eu morei muito tempo em Curitiba e eu estudei quase 10 anos em São Paulo. Então, assim, a minha experiência de vivência com mulheres, com feministas, com grupos de mulheres é muito diferente da experiência que eu passei até aqui, né? E ouvindo a fala da Jennifer, eu me lembrei porque que conceitualmente a gente pode dizer que não existe mulher, né? Existem muitas mulheres muito diferentes exercendo papéis e pensando a vida e o fato de ser mulher de modos muito diferentes. E assim, se por um lado o direito de participar da política institucional ele é fundamental, a Andrea leu ali, falou ali no começo, que tiveram 33% de candidaturas de mulheres, isso não é um dado aleatório, é porque precisa ter, né? Se não precisasse, não teria. Só que teve um tempo que mesmo precisando ter, não conseguia chegar nesse ponto, né? E muito menos com candidaturas viáveis. Então, assim, participar da política institucional, votar, ser votada, poder ser eleita, exercer mandato, tudo isso é muito importante para as mulheres, e é uma conquista dos movimentos feministas. E a gente ainda enfrenta, no Brasil todo, problemas de subrepresentação. Para quem não conhece a questão, muito resumidamente, a gente poderia dizer o seguinte, se a gente olha no censo do IBGE, a última vez que eu olhei, a última vez que eu fiz essa pesquisa, dava um pouquinho mais do que 50% da população são mulheres. Se a gente tivesse uma representação realmente adequada, teria que ser 50-50. 50% de mulheres e 50% de homens, se fosse uma questão de representação estrita. Mas, na verdade, se a gente... o percentual de 30 e tantos por cento é de candidatas, de eleitas é sempre muito mais baixo. Em alguns lugares, chega em zero, né? Então, assim, percentuais muito baixos de mulheres ocupando realmente cadeiras e exercendo seus mandatos. Então, quando a gente olha para esses dados, faz sentido fazer campanhas de voto em mulheres. Agora, eu, sinceramente, me questiono muito se basta votar em mulheres, porque a gente está, assim como tem os movimentos feministas, a gente está num rebote, numa reação antifeminista muito forte no Brasil. Então, assim, estou conduzindo algumas pesquisas nesse sentido, mulheres que são abertamente contra as conquistas das mulheres e que, inclusive, isso é um pouco contraditório, porque elas são contra conquistas que foram fundamentais para elas poderem se posicionar publicamente contra. Então, assim, é complicado. Então, quando a gente faz uma campanha assim, vote em mulheres, eu acho que hoje em dia a gente precisa qualificar. O que eu queria que você comentasse um pouco, Marli, é assim, basta ser mulher? O que significa votar em mulher? Porque, assim, é importante para nós, mulheres, seria muito mais interessante olhar para o resultado de uma eleição e ver que tem 50% de mulheres, seria interessante, porque assim como uma criança pequena decide ser professora porque tem uma professora, decide ser médica porque foi numa médica, e etc., ela também pode decidir participar ativamente da política, ser uma prefeita, uma vereadora, uma governadora, porque ela já viu que existe, isso é possível. Até aí, tudo bem. Agora, eu acho que as nossas campanhas vote em mulheres, elas precisam ser mais bem qualificadas. Eu acho que a gente tinha que fazer uma frase mais longa. Vote em mulheres que estão realmente do lado das mulheres. Depois, né? Então, assim, não jogue contra o próprio time. Queria que você comentasse um pouco, porque você tem, com certeza, a experiência de ter convivido
com mulheres antifeministas no seu último mandato, que eu sei, né? Então, queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão. O que significa votar em mulher? Aí tu me colocou na parede, né? Concordo plenamente, né? Eu não sei, eu não imaginava, eu tô com 51 anos de idade, eu não imaginava viver um momento que o país vive, né? Parece que tudo se aflorou, candidatas e candidatos aí, principalmente, né, quando a mulher nega as grandes conquistas que nós tivemos, né, num todo, e não só negam, mas são contrárias, são efusivas no sentido de negação, de como se fosse uma coisa negativa, né, o ser feminista. Então, assim, são momentos bastante estranhos mesmo que nós vivemos, né, na atualidade, né. Eu sou totalmente adepta desse debate, já fiz várias vezes na Câmara, que não adianta somente ser mulher e estar no espaço, né, de poder. Você tem que ser mulher, mas você tem que estar a mulher lá, mas tem que ser adepta, no meu entender, é claro, no sentido de votar, de se posicionar como mulher e com reconhecimento a toda essa luta que se teve para atingir o que é hoje. Embora tenha esse crescimento em número de candidaturas, embora esteja menos mulheres laranja, como a gente fala, mas ainda há bastante. Um questionamento que eu fiz durante os 4 anos de mandato, vamos pegar, por exemplo, historicamente, e através de pesquisas, as mulheres, elas debatem mais os projetos, elas têm a leitura mais já completa sobre o projeto, elas são menos corruptas, isso são estudos que apontam, né, para todas essas linhas. Então, seria, digamos assim, um mandato mais seguro, seria algo mais assim. No sentido também da mulher, da participação, o que acontece? A minha vivência, né, talvez não seja a vivência de todos, mas na minha vivência, por exemplo, você votar, por exemplo, contra questões básicas, por exemplo, de saúde, tá? De você levar a transparência, de você levar a saúde, a qualidade, a transparência para quem mais precisa. Um exemplo que eu estou citando a saúde aqui. Como que pode você, enquanto mulher, votar contra isso, né? Principalmente porque nós temos essa questão mais de família, de filho, de reconhecer, a sensibilidade mais aguçada com relação àqueles que mais precisam, e as políticas públicas que são feitas, e que deveriam ser feitas, na minha opinião também, realmente para quem mais precisa. Então, na minha opinião, realmente, e falei muitas vezes na Câmara, não basta ser mulher, não, e colocar lá dentro. Nós temos que pôr mulheres, mas que agem, que votem, que debatam como mulher, e não se omitam, não fique menor no sentido de ajudar um plano de governo, uma questão de governos maiores, né, vamos dizer assim. Então, eu tenho isso muito claro comigo, dessa dificuldade que eu realmente enfrentei também em relação a isso. Nós temos, e eu recebi durante esse período agora, pós-eleição, eu arrumei mais ou menos a casa hoje, comecei a mexer, mas eu recebi muitas mensagens de mulheres, né, principalmente de mulheres, e é gostoso você ver que hoje estou um espelho também para muitas meninas e jovens e mulheres. Essa semana, já com mais idade, inclusive, falou: eu quero filiar no teu partido, porque eu quero ajudar, porque na próxima você não pode ficar fora por 31 votos, por exemplo. Porque no meu caso, né, os 1.621 votos, a população me escolheu, a população julgou o meu trabalho, o meu mandato, com qualidade. O que não teve é o sistema, que conseguiu, né, absorver e entender que eu deveria estar na Câmara nos próximos 4 anos. Então, a população entendeu dessa forma. Então, muito se espelha, eu acho que as mulheres, é fundamental a mulher feminista participar, sim, se posicionar, não tem que se omitir, tá? Não tem que ficar disfarçando seus posicionamentos em relação a isso e nada mais. Outra coisa que eu acho interessante na questão das mulheres laranjas, que nós estamos falando agora há pouco, em alguns casos, na minha opinião, há uns disfarces, digamos assim,
porque uma mulher, vamos pegar pessoas, professoras, pessoas com ensino superior, tá? Que de repente façam campanhas para mulheres que não têm um capital político, né? Entendam um capital político como uma atuação em algumas áreas. Então, você sabe que aquela mulher, ela vai fazer lá, sei lá, 100 votos, 50 votos, e deixa, porque é vizinha, porque é amiga, porque ali é da mesma ou comunidade, ou frequenta a mesma religião, coisas assim, e você acaba elegendo o homem, né? Porque se você entender o sistema, quem vai ser eleito são os homens. Eu fiz muito esse debate, e a gente tem que ter cuidado com esse debate, porque também se fala assim, mas ela não tem direito a ser, ela tem direito a ser, e ela deve ser. Mas as pessoas que também nos cercam, que estão num estágio de debate um pouco melhor, de instrução e tudo mais, né? Eu ouvi muitas pessoas que durante 4 anos, a luta que eu fiz, por exemplo, por serviço público de qualidade, pela defesa da educação, pela defesa da política de assistência social, pela defesa das políticas públicas no geral de qualidade e do servidor, porque para mim não tem serviço público de qualidade se o servidor não é reconhecido, não é valorizado. Então, o que acontece? Marli, eu não vou votar em você, porque a pessoa lá é minha vizinha, ou ela é da minha escola. E daí, gente? E daí, o que aconteceu? Elegemos homens. E isso estava muito desenhado. Então, é um debate muito profundo, sim, tem que ser aperfeiçoado, mas que as mulheres também pensem dessa forma. Tem que pensar, porque senão nós trabalhamos, mesmo não sendo laranjas, para eleger homens no topo da tabela. Gente, eu estou aqui olhando no chat, né, e as pessoas estão se manifestando muito aqui, né, dizendo maravilhosas, tinham que ter ganhado, precisamos de mais mulheres, né, vamos votar em mulheres. Então, assim, a gente tem aqui uma série de pessoas dando força e mostrando, né, a importância dessa eleição de mulheres, né. Então, acho que esse debate, outros que a gente vem a fazer ao longo dos anos, né, são importantes para pensar essas questões também, né. Eu queria também deixar a oportunidade para quem está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, vocês podem escrever no chat, né? E aí, mais para o final, a gente vai tentar ler algumas perguntas para a Marli e para a Jennifer, né? Que venham de vocês aí de casa, tá bom? Se alguém quiser, já pode ir formulando e colocando no chat, né? Então, assim, eu tenho uma pergunta para a Jennifer agora, né? Tem a ver com as plataformas de política, de campanha dela, né? Que eu percebi que, assim, eu acompanhei ativamente a candidatura das duas, né? Pelas redes, duas queridas, o tempo todo eu estava de olho, né? E eu vi que a Jennifer falava muito defendendo a juventude, né? Então a gente precisa ter políticas públicas voltadas para a juventude, né? Formação, emprego, as lutas da diversidade, né? No entanto, né, a gente sabe que você é uma mulher jovem que entrou nessa disputa política que é dominada por homens, né? A Marli estava falando ali da experiência dela, já de longa data, né? E você também tem sua experiência no seu cotidiano. Nós todas, como mulheres, temos essa experiência na sociedade, né? Sociedade, né, que é dominada pelos homens. E no caso da carreira política, né? Aqui na nossa cidade, ainda num ambiente mais difícil para as mulheres, né? Porque a gente tem uma cidade altamente conservadora, né? E muito machista também. Então, assim, eu queria saber, pensando nisso, né, nessas duas arenas da tua candidatura, né, tanto de ser jovem, né, e pensar na questão da juventude, quanto de ser mulher, né, que reflexões você poderia fazer que ajudassem as futuras jovens mulheres, né, jovens como você, que desejem se candidatar, né? O que você acha que precisa mudar para que efetivamente mais mulheres jovens ocupem esses espaços de representação política, né? Porque, assim, é muito triste a gente ver que, por exemplo, nesse pleito, a gente só teve 2 mulheres eleitas em Toledo, né? Apesar dos números expressivos de votos que vocês e outras mulheres também receberam. Bom, acho que dentro de todo esse contexto, o nosso principal desafio foi ver que as pessoas estavam desacreditadas da política, né?
E aí eu incluo pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas da meia idade, homens, mulheres, enfim. Mas o mais preocupante era ver que as pessoas desacreditavam tanto da política ao ponto de não quererem receber propostas, né? E isso, sim, foi algo muito triste. Então, se as pessoas não estão abrindo a mente para discutir sobre isso, para conversar sobre política, para ouvir propostas novas, para ouvir a juventude, para ouvir as mulheres, dificilmente nós vamos conseguir chegar até essas pessoas, né? E enquanto uma pessoa jovem, eu percebi, assim, que existe muito essa resistência do você é só uma menina, você está começando agora. Muitas pessoas perguntavam, inclusive nas ruas, de onde eu tirei coragem sendo tão nova, entrando na política, né? Mas, assim, a estrutura como um todo, ela é machista, né? A gente sabe que a sociedade, ela tem, assim, questões muito dolorosas mesmo do machismo. E eu vivenciei, inclusive, dentro de reuniões internas, situações de pessoas querendo discutir comigo quanto que era os 30%, né? Dizendo que a cada 3 homens, uma pessoa tinha que ser mulher. E aí a gente tentando explicar que não, eu e mais uma mulher tentando explicar que não, que era a cada 2 homens, uma mulher, pelo menos, né? E, assim, as pessoas só acreditarem, só entenderem a conta quando um homem concordou com a gente, sabe? Então, assim, foi uma situação muito dolorosa que pesou muito. E aí foi quando eu acordei para esse espaço e falei, não, eu vou ter que ser um pouco mais incisiva em alguns momentos, porque é muito difícil ter que lidar com situações como essa, né? Tão delicadas, mas sem uma explicação lógica. A única explicação que existe para isso mesmo é a questão do machismo, né? E aí, assim, primeiro a gente precisa buscar o espaço dentro do partido, depois buscar o espaço na política. Conseguindo esse espaço, a gente precisa cada dia estar provando um pouco mais que somos capazes, que é possível fazer a diferença sim, é possível ter esperança nos jovens, é possível ter esperança nas mulheres, porque a gente vem com uma ideia nova. E lá no início da caminhada ainda, quando eu estava buscando, né, para fazer a filiação, enfim, eu e o pessoal do meu grupo, eu ouvi muito a frase: todos os partidos vão te querer porque você é mulher. Aí no começo eu não entendia muito bem por que essa frase, né? Aí com o tempo eu fui entendendo que se os partidos precisam cumprir essa cota de gênero, eles precisam de mais mulheres, porque homens já têm o suficiente, digamos assim, né? Mas mulheres têm poucas. Então acaba sendo um objeto de troca, me parece, sabe? E isso, assim, acho que foi o mais doloroso diante de tudo que a gente viveu nesses dias de campanha. Bom, mas aí qual que é a reflexão que nós fizemos diante disso tudo, né? Mais uma vez eu reforço, não fiz essa reflexão sozinha, até porque a gente traz, assim, muito debate. A candidatura surgiu de grupos de debate, né? A nossa proposta, enquanto coletivo, é trazer uma educação política com conscientização das mulheres, conscientização das juventudes e da população em geral sobre a importância da participação social dos grupos vistos como minorias, né? Dar voz a essas pessoas que estão excluídas e marginalizadas da sociedade, né? Dar voz para as mulheres entenderem que sim, elas podem fazer parte da política, elas devem fazer parte da política, todas as decisões que vão ser tomadas ali vão interferir na vida dela diretamente. A não aceitação de uma política pública lá na Câmara vai interferir diretamente no cotidiano dessas mulheres. E aí convidá-las para dar as mãos, para seguir juntas, para ir discutindo caminhos, né, para ter mais representatividade. E assim, quando a gente fala sobre essa representatividade, não é a representatividade vazia, né, que é aquilo que a Vânia trouxe antes. Se a gente colocar pessoas lá dentro que não estão de acordo com os direitos das mulheres, acho que é muito falho da nossa parte acreditar que estão sendo representadas, né? Mas, assim, o principal é conscientizar.
A gente precisa ter a consciência, precisa ler, precisa estudar, precisa empoderar as mulheres. As meninas que estão vindo, eu vejo assim que as mulheres mais jovens, ali na casa dos 15, 16 anos, elas estão vindo com uma força muito boa, sabe? Eu trabalho com adolescentes dessa faixa etária, então eu vejo que elas vêm com uma força assim muito legal para a política e a gente precisa resgatar essas meninas para elas entenderem que esse espaço é delas, que elas podem ocupar esse espaço e que elas têm condições plenas de entrar ali e fazer a diferença na vida das que virão mais lá para frente. Nossa, muito interessante, né, Jennifer, a gente pensar esse percurso, né, Marli, todas essas coisas que aconteceram ao longo do tempo para que a gente chegasse nesse momento, né? Eu acho que, assim como eu disse no início, eu vejo essas eleições como eleições, assim, e por um lado me trouxeram muita alegria, mas por outro muita frustração, né? Então a gente vive esses sentimentos, assim, muito dúbios o tempo todo, né? Então a gente viu, como eu falei no início, né, e como os jornais mostraram, a gente viu que teve muita diversidade nas câmaras, né, Brasil afora, muito mais do que já tinha havido em períodos anteriores, né? Então eu acho que esses são fatos para a gente comemorar, né? E para além disso também, vocês duas estão aqui, você e a Jennifer, né? São duas mulheres com pautas progressistas, né? Isso também é essencial para a gente chamar a atenção aqui, né? E estão entre os candidatos e as candidatas que foram mais votadas. Isso a gente tem que comemorar, né? Comemorar bastante. Embora, claro, a nossa comemoração fique frustrada pelo fato das vagas não terem sido preenchidas por vocês, né? Então, a gente tem que receber com esperança, assim, pelo menos na minha avaliação, né, o fato da população ter votado em mulheres, né? Isso nos encoraja, né, de certa forma, a continuar essa luta, né? Lutar mais, né? Então, assim, eu percebo que ao longo do tempo a gente tem avançado, né? Tem tido avanços. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, né? Como é que isso se refletiu na tua trajetória, né? Mas aí eu te perguntaria, talvez, para você refletir um pouco sobre esses avanços e retrocessos, né? Que diferenças que você percebeu entre a sua campanha anterior e essa, né? Em termos de perspectivas políticas para mulheres que, de fato, pensem em se candidatar? Bom, eu ando, quem convive comigo e participa sabe que eu ando a cidade toda, eu ando por todas as faixas etárias, grupos, etnias e tudo mais. Eu acho que, no geral, eu não diria só na mulher, no geral, as pessoas estão, me parece, mais abertas ao debate em relação à política. E quando eu falo política, principalmente a política local, que é outra situação que nós temos que avaliar, porque você debater a política nacional é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Você não vai encontrar um deputado federal, um senador, um presidente, um governador aqui na rua na hora que você vai sair da tua casa. Agora, a política local e a campanha de vereadores é a campanha mais difícil que existe, não tenho dúvida nenhuma nesse sentido, porque todo lado você tem um candidato aqui, a amiga lá, o vizinho lá, que é candidato, um parente e tudo mais, e você, durante um mandato, no meu caso, durante um mandato, tudo que eu denuncio, tudo que eu vou lá e faço o debate, eu vou sair ali na rua, eu já posso dar de cara com a pessoa que, de repente, se sentiu ofendida ou coisa assim, né? Então, é uma situação bem tensa realmente essa, e não é para muitos esse tipo de ação. Eu não falo só mulher, não, inclusive para homens, né? Eu sinto a diferença da campanha nesse sentido, no sentido de que as pessoas estão mais abertas a conversar sobre política. Na minha caminhada, você entrar em casa, ser convidados a entrar em casa, sentar na calçada, sentar na área e falar sobre política 10, 15, 20 minutos com uma pessoa, com duas pessoas, pessoas idosas, que às vezes você acha que já, tipo, não vai fazer tanta diferença, ou tem gente que não considera tanto, e eu, particularmente, sou apaixonada, né, pelos idosos, e você conseguir fazer esse debate da importância de ter uma mulher, da importância de ter uma pessoa mais aberta, mais à frente,
é muito interessante. Eu acho que isso melhorou muito, e há coisas que a internet não faz de bem, mas eu acho muito positivo você chegar em comunidades, você me representa, eu vi lá algum conteúdo que você debateu, que você explorou e tal. Então, assim, é fantástico você olhar por esse perfil, né? A mulher, eu acho que o debate ele tem que ser não somente no local político. Hoje, particularmente, eu faço política até quando eu vou na manicure. Hoje eu ocupo os espaços. Nós temos que aprender a ocupar os espaços de lideranças. Isso desde a escola, isso desde a família, vem muito em razão de você, como mulher, ser podada desde pequena, né? Em vários espaços. É líder de sala de aula, é liderança de grupo de jovens, em todos os espaços. Nós temos que incentivar a mulher a ter liderança em todos os locais. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Eu, como falo, eu faço esse percurso com bastante naturalidade, porque 2016, né, na eleição passada, eu fiz 2.032 votos pelo Partido Comunista do Brasil, né, pelo PCdoB, e em Toledo, como citado aqui, totalmente uma cidade muito conservadora, né? Então, você vê que as pessoas hoje, elas esperam de nós também esses posicionamentos. Elas se espelham na gente, elas não importa, digamos assim, o partido, né? Elas querem você, elas querem te ouvir, elas querem te compreender. Então, por isso que eu acho, assim, a importância gigantesca e a importância que nós temos de fazer esse debate em todos os espaços. Hoje, vamos pegar um tema aí, o racismo, que está acontecendo com a situação de extrema violência, não que não acontecia antes, mas hoje está ali, está visível, né? Eu, enquanto professora, enquanto ocupante de um cargo político, e mesmo sem o cargo agora, a partir de janeiro, eu faço política igual, tem que ser respeitado, são 1.600 votos e tem que ser respeitado, mesmo eu não tendo o cargo lá fixo de vereador. Então, você tem que usar esses momentos para fazer esse debate com a população. Eu acho que nunca é tarde para você estimular, que nem a Jennifer falou, as adolescentes, os grupos de jovens, o idoso, em todos os locais, a gente aprender a exercer essa liderança e falar sobre política. Muito bom te ouvir, Marli. Tem que fechar o microfone. Muito bom te ouvir. Eu fico, assim, muito, muito feliz, né, de conseguir capturar algumas coisas nessa sua fala que depois eu quero perguntar para você. Mas antes eu quero perguntar para a Jennifer, daí você descansa um pouco a sua voz. A Jennifer me deixou um pouco preocupada, Jennifer. Então eu vou expressar a minha preocupação, porque eu espero que você se candidate de novo. Eu espero que você encontre um partido mais à esquerda, mas isso é uma preferência pessoal, né? E eu espero que você seja eleita, e eu espero que você exerça o seu mandato. Então, eu lembrei que eu fui professora e fui orientadora da Florinda, que foi uma jovem vereadora negra em Toledo. E o exercício dela do mandato foi muito desafiador. Ela contou os vários momentos em que ela passou por situações em que se juntavam opressões, né? Interseccionalidade mesmo. Era o fato dela ser mulher, dela ser negra, dela ser baixinha, inclusive, que era aproveitado, a altura mesmo, assim, que era aproveitado pelos homens brancos, altos, fortes, machistas, para ameaçar ela, inclusive, a integridade física. Esse é um ponto. Mas o que na sua fala me chamou muita atenção foi você comentando sobre a questão de limpar ou não limpar a casa, né? Eu, além de cientista política e feminista, sou uma adepta da compaixão, né? Então, assim, eu acho ok qualquer escolha que uma pessoa faça com relação a como quer viver, como vai organizar a sua vida, que tipo de papel quer exercer, desde que tenha sido uma escolha autônoma e que não implique maltratar e mutilar outras pessoas, nem a si mesma, porque eu também sou defensora dos direitos humanos e
e de todos os seres vivos, eu fico muito preocupada, assim, quando esse tipo de questão aparece pelo seguinte: as mulheres são treinadas desde criança para serem esposas e mães. E isso tem muitas consequências. Eu não tenho nada contra, fui casada há 20 anos, não tenho nada contra, sou mãe, né? É bom, às vezes é preciso dizer essas coisas, né? Sou uma mãe super protetora, adoro o papel de mãe. Fui casada durante 20 anos e fui esposa mesmo, que é muito difícil de definir isso, mas enfim, fui do meu jeito. Mas a gente é treinada desde criança para desejar esse papel e para não perceber em tudo que está implicado nele, ou seja, se você for uma mãe, uma esposa, nos moldes que a sociedade patriarcal, heteronormativa, racista e etc. coloca, você vai exercer duplas e triplas jornadas sem reclamar, e ainda mantendo, possivelmente, de preferência, mantendo uma aparência saudável, nem sempre saudável, mas feliz, né? Estou exercendo essa tripla jornada e estou bem. Trabalhei 8 horas, cuidei dos filhos, e agora está tarde, eu estou limpa e cheirosa para receber o meu marido. É para isso que as mulheres são treinadas. Então, quando entrou essa história do limpar a casa, eu fiquei um pouco preocupada. E só que na sua fala apareceu outra coisa também, que é a questão do empoderamento. Então, eu acho que uma coisa muito importante, é sobre isso que eu queria que você falasse, para todas as mulheres em geral, de todas as idades, mas sobretudo para aquelas que vão entrar na política e que um dia vão ser eleitas e que vão exercer papéis que ganham visibilidade, notoriedade, etc., é muito importante essa questão do empoderamento e do feminismo. Não precisa vir com o nome de feminismo, porque tem essa questão também. Uma vez eu estava conversando com uma série de mulheres que são lideranças e que têm uma prática feminista, mas odeiam a palavra, porque por conta da sociedade machista que a gente vive. Mas defendem os direitos das mulheres, a autonomia das mulheres, a liberdade das mulheres, etc. Então, quando elas me disseram que eram antifeministas, eu comecei a citar várias coisas, por exemplo. Mas você acha que é correto uma mulher fazer o mesmo trabalho que um homem e ganhar menos? Não, isso não está certo. Você acha que as mulheres têm que ter direito ao próprio corpo? Ah, isso sim. Então, assim, se você começa a fazer uma bateria de perguntas, no fim das contas, elas não se chamam feministas, algumas, né? Mas elas querem, sim, as conquistas do feminismo. Então, o que eu queria que você comentasse é como é que você faz, assim, você tem essa questão religiosa. O que pesa na hora de você tomar as decisões? É aquilo que é melhor para as mulheres, do ponto de vista feminista, ou é aquilo, assim, decisões a cada caso é um caso. Às vezes a decisão que você precisa tomar, ela é interessante para determinado segmento de mulheres, né? Por exemplo, mulheres religiosas. E aí, ok, se não é de acordo com o feminismo, mas você está de acordo com o grupo que está te apoiando, mas isso pode gerar um problema. A gente pode chegar num ponto em que tem uma questão que é fundamental, que religiosamente você precisa tomar um tipo de posição para não sacrificar os seus laços com o seu grupo de apoio. Mas você, sendo uma mulher, cientista social e etc., sabe que deveria tomar outra decisão. E aí, o que pesa para você, Jennifer, né? E independente da resposta que você dê hoje, como você é jovem, eu estimulo fortemente que você trabalhe essa questão do empoderamento e do feminismo para entender qual é a razão das defesas, porque, por exemplo, quando não precisa falar sobre isso, mas quando entra uma questão muito complicada em pauta, por exemplo, a questão do aborto, do ponto de vista feminista não tem complicação nenhuma. Do ponto de vista religioso tem muita complicação. E aí, como é que fica quando você é religiosa, mas também é feminista, é uma jovem mulher, tem os seus posicionamentos, do lado de quem que você vai se posicionar? Porque para mim, por exemplo, para votar em você, isso é fundamental. Eu sei que hoje
nem todo mundo escuta a proposta, mas para quem escuta é preciso saber, num momento importante, no momento em que a decisão que está sendo tomada ela é fundamental para as mulheres, o que vai pesar mais para a Jennifer? Eu falei que eu tinha medo das perguntas da Vânia. Mas olha, Vânia, eu quero te agradecer pela pergunta, porque assim, eu estava anotando aqui enquanto você falava, né? Fiz algumas anotações. Mas acho que assim, o que me provocou a falar primeiramente sobre a questão de limpar a casa ou não, foi o fato de no início desse ano eu estar numa conferência municipal dos direitos das mulheres e ouvir uma pessoa que tem influência política dentro do município, que inclusive estava na disputa eleitoral, né? Não vem ao caso quem é, mas enfim. Falando que era contra o feminismo e que não concordava com as mulheres participarem da vida política. Mas essa pessoa estava numa conferência. Então, isso já me deixou muito incomodada. E ela foi questionada, né, pela palestrante, enfim, falou, tá, mas você tá aqui nesse espaço e tudo mais. E a resposta foi, mas é porque tá tudo ok lá em casa. E isso me incomodou muito, porque desde quando só as mulheres que conseguem deixar a casa com tudo ok, digamos assim, elas vão poder participar da política? Por quê? Qual que é o critério, né? E assim, quando eu falei sobre isso, a minha casa estava uma bagunça ali no período da campanha, né? Eu acho que uma das questões que me provocou a dizer isso também é o fato de que na minha casa moram eu e meu noivo, né? E a gente sempre tenta dividir de forma igual o serviço. E muitas vezes ele tem mais tarefas domésticas do que eu até. Porque além de eu trabalhar o período ali, as 8 horas diárias, né? Eu tenho esse momento que eu tô ali cuidando das redes sociais, que eu tô fazendo alguma coisa relacionada à política, enfim. E eu quero reforçar aqui, agora falando diretamente com os homens, um papo reto aqui. Vocês não estão fazendo favor ou ajudando a esposa quando vocês lavam a louça, fazem comida ou qualquer coisa do tipo, tá? O serviço doméstico, ele é para toda a família dividir. Se todo mundo sujou, todo mundo lava. Se todo mundo come, todo mundo ajuda, né? A fazer a comida, enfim. E eu acho que é importante lembrar disso, né? Quando a Vânia traz esse elemento ali, que as mulheres são treinadas para serem esposas e mães, é exatamente isso. E assim, na minha criação, eu me lembro muito assim de ver o meu pai fazendo comida e a minha mãe lavando a louça, ou o inverso. E a partir do momento que a gente começou a ajudar em casa, as tarefas divididas igualmente, independente de ser homem, mulher, enfim. Na hora de limpar a casa, todo mundo junto. Então, isso também é uma coisa que eu gostaria de trazer para a vida política, né? Essa questão de igualdade. E o papel social que a gente tem, com tripla jornada, dupla jornada, é algo que precisa sim ser desconstruído, porque a partir do momento que eu discuto lá no ProJovem, né, lá no serviço de convivência que eu trabalho, com o grupo de meninos e meninas que têm 15 a 17 anos, que a gente precisa fazer essa divisão do trabalho para não sobrecarregar a mulher, para não fazer com que a nossa mãe seja responsável por tudo e o pai fique sem fazer nada, enfim, né? Tudo isso a gente precisa sim ir dialogando com as gerações mais novas e a gente precisa mostrar que existe um caminho possível. E dentro da minha casa eu vejo esse caminho extremamente possível, né? Por a gente conseguir fazer essa divisão. E aí você trouxe também a questão do empoderamento, né? Empoderar as mulheres que virão. Cara, eu acho que uma das coisas que eu mais fiz nos últimos tempos, assim, no ProJovem, foi falar sobre isso. Porque, infelizmente, eu via tantas meninas, assim, presas a situações... E eu não tô falando só do ProJovem, tá? Tô falando, assim, de pessoas que eu conheço, meninas do grupo de jovens, muitas vezes, né? Que sabem que são boas em algo, que têm a capacidade, têm o potencial de fazer algo, mas muitas vezes aquele potencial não é reconhecido.
E ainda ontem eu tive uma conversa muito longa com uma amiga sobre isso, porque as mulheres estão sendo, desde pequenas, ensinadas que o posicionamento delas não tem valor, sabe? E que a beleza vale muito mais do que qualquer inteligência, qualquer capacidade cognitiva. E, cara, isso é muito preocupante. Isso me deixa muito revoltada. E aí, só para fechar aqui, você falou sobre a questão do antifeminismo, né? Acho que as pessoas têm medo dessa palavra, feminismo. E aí você falou da questão da igreja. Se a gente fala sobre feminismo dentro da igreja, você vai para a fogueira, né? Já é direto ali o caminho, né? Mas acho que a gente tem sim como trabalhar isso, colocar em equilíbrio. A minha defesa sempre é pela vida digna, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em que condições que essa criança vai nascer, pensar em que condições essa mãe vai lidar com a maternidade, sabe? E olhar para o mundo como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. Acho que ninguém em sã consciência é a favor do aborto, né? A gente sabe disso. Tipo, não é assim, não é a favor da morte de um feto, de uma criança, enfim. Ninguém é a favor de que isso aconteça. Mas existem situações que aquela mãe não vai ter condições de criar a criança, de gerar a criança, né? Então, assim, eu sei, Vânia, eu vi que você fez uma carinha assim, mas só para explicar, né? Quero dizer que ninguém é a favor da morte, certo? Ninguém é a favor da morte. Eu acho, pelo menos, né? Talvez tenha alguém que seja, mas eu acho que a maioria das pessoas não é a favor da morte de ninguém. Quando a gente olha dessa forma, não tem como ser a favor da morte de ninguém. Mas, assim, a minha defesa sempre vai ser pela vida digna. Se eu precisar tomar essa decisão, que nem você falou, o que pesa mais? A religião ou ali a defesa da vida das mulheres? Eu acho que eu sempre vou olhar quem que está precisando de uma vida digna naquele momento. Entende? Esse é o ponto de equilíbrio, na minha visão. Muito importantes, porque, em geral, as feministas defendem o direito ao aborto, então isso precisa ser mais estudado. Mas o que eu queria perguntar para a Marli agora é outra coisa. Quando você foi fazendo a sua fala, e mesmo agora a fala da Jennifer também, eu me lembrei de algo que eu percebi muito, que eu falo aqui no interior, né? É que eu já estou há mais de 10 anos aqui, mas eu vivi a minha vida toda em outro tipo de cidade, né? Então, aqui eu percebi algo, que às vezes você precisa dar mais atenção para o conteúdo do que você está falando do que para o rótulo que ele recebe, sei lá, na bibliografia, na literatura, na história. Porque eu realmente, aquilo que você disse, eu achei surpreendente alguém ligado ao Partido Comunista e uma mulher ser eleita numa região tão conservadora, né? Então, assim, eu entendo que teve a ver com o que é característico do voto no Brasil em geral, mas no interior mais diretamente, que tem a ver com esse contato direto que o candidato tem com a pessoa. No Brasil não existe, em grande medida, o voto ideológico, como tem em alguns outros lugares. O meu voto é desse tipo, e tem muita gente que vota assim. Mas não é o tipo de voto mais comum aqui no interior. É aquilo que você disse. O mais comum é votar no vizinho que se candidatou, no dono do boteco, no dono da carrocinha de cachorro-quente, em alguém que, de algum jeito, você conhece pessoalmente como um ser humano de carne e osso, e aí você acha que isso vai garantir que, eventualmente, você chegue até essa pessoa. É aquela sensação de essa pessoa eu conheço. E aí, algo que eu achei relevante para colocar para você é que existe, quando a gente fala de política, normalmente está falando de política institucional, mas tem um tipo de discussão política e de educação política que precisa ser feito, e que eu acho que você, a Jennifer, podem fazer esse tipo de trabalho, que é mostrar para as pessoas que política é tudo. Tudo que está relacionado à nossa vida, de algum modo, passa pela política. E se não passa, politicamente poderia vir a passar. Vou explicar. Tudo que tem importância para um ser humano, o que come, o que veste, onde mora, a água que toma,
quanto tempo leva para chegar no trabalho, se tem ou não tem trabalho, tudo isso passa pela política. Tudo isso é uma questão política. Se algumas dessas questões estão sendo discutidas por capitalistas, empresários, fora do Brasil, etc., é porque a gente não está fazendo o trabalho que a política precisa fazer. E o interessante, quando você estava contando das conversas, isso é uma qualidade que eu considero excelente aqui, né? Eu moro em Marechal, mas aqui dessa região, que efetivamente, as pessoas sentam na varanda, tomam um tererê, tomam um chimarrão e conversam sobre a vida. Então, assim, quando eu fazia política em Curitiba, era muito mais difícil conseguir que alguém parasse e sentasse para discutir. E aqui as pessoas já têm esse costume. O sol baixa, fica um pouquinho mais fresquinho, a pessoa senta na varanda para conversar. E aí, o que eu acho que é o papel das políticas e dos políticos aqui na região? É conseguir sentar e mostrar que a política é importante nesse sentido. E qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de discussão. Tem uma discussão filosófica super importante que aconteceu entre Platão e os sofistas, principalmente Protágoras, que era: quem é que entende de política? Aí o Platão dizia: não, só quem é especializado. Aí o Protágoras falou: não, todo mundo entende. Por quê? Pode ser que precise de especialização para saber como é que uma lei específica é aplicada. Você tem que ser jurista para isso. Mas a senhorinha lá que você sentou para conversar, ela sabe se a rua dela está bem pavimentada, se precisa de um posto de saúde ali, se a escola está funcionando corretamente. E isso é política. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre quais são os passos agora para conseguir... porque eu admiro muito, eu acho que você conseguiu algo incrível, que é conseguir fazer com que pessoas que vivem nessa região, que não tem esse apelo ideológico que a gente encontra nas grandes cidades, votassem numa mulher do Partido Comunista do Brasil. Então, assim, não é qualquer coisa, é um grande feito. Isso por um lado. Então, assim, você consegue fazer essa discussão partindo do que é concreto. E a outra coisa, que eu acho que daí você é a única pessoa que pôde no mandato passado e que tem essa carga, é assim: qual é a importância de ser uma mulher de esquerda, assumidamente, que tem um posicionamento não só progressista, mas um posicionamento de esquerda, que é diferente, porque é um outro nível, né? Então, assim, a gente não tem medo de ser chamada de feminista, a gente não tem medo de defender as pautas mais radicais, e a gente precisa desse tipo de mulher na política. E você conseguiu uma vez e quase conseguiu de novo, né? Então, eu acho que tem uma importância aí de novo, da gente aumentar a frase, da gente começar a fazer uma campanha: vote em mulheres. Para mim, pode falar logo de esquerda, mas votem em mulheres que defendam os direitos e um modo de vida que seja realmente digno para as mulheres. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas duas coisas. Primeiro, isso de que é possível fazer essa discussão sem rotular, discutindo política, né? Discutindo a coisa concreta da política, que a pessoa consegue enxergar. E segundo, que é importante ter uma mulher que se posiciona à esquerda do espectro político, porque a gente está num momento muito complicado, né? Tem muita gente se posicionando na extrema direita do espectro. Então, a gente precisa, sim, de ter pessoas que batem no peito, não muito forte, né? Nós somos mulheres, e digam: eu sou feminista e eu sou de esquerda. E eu sou uma opção viável, porque, além de tudo isso, eu sei como é essa cidade, como ela funciona e do que ela precisa. Bom, primeiro que faltou 31 votos, faltou muito pouco, de novo, né? Sou feminista e sou de esquerda, com muito orgulho. E eu acho que gira muito em torno do diálogo. O que é ser de esquerda, né? O que é ser de esquerda? Eu, na dúvida, sempre brinco, às vezes estou perdida na direção. Tá na dúvida? Entre pela esquerda. Nem pela direita, nem para entrar na dúvida. Vou para a esquerda, sempre pela esquerda. E quando eu falo do explicar, eu vou contar uma coisa que aconteceu no lançamento da minha campanha em 2016, que foi bem interessante. Eu fiz o lançamento da minha campanha
um jantar por adesão, deu umas 300 pessoas, né? E entre elas muitos idosos e também muitos profissionais da área de educação física que, pelo formato pelo estilo de formação, eu diria, mais militarizada antigamente, se você pegar a parte histórica da educação física, né, acabam geralmente se considerando, pelo menos, de direita, se considerando. Então, eu fui para o discurso e falei, meu Deus, o que eu vou falar, que eu vou pedir voto para o Partido Comunista do Brasil, e eu como candidata. E daí pensei, falei, eu vou fazer uma parte bem metodológica, como se fosse uma aula. Vou explicar o que é partido político, então o que é fazer parte do partido político, que muita gente tem medo de falar termo partido político, né? Qual a diferença do partido político? Associação, você participa em defesa do esporte, em defesa da cultura, né? É um objetivo que você tem, união de pessoas que faz aquilo para aquela defesa daquela área. Partido político é a mesma coisa, são pessoas que se unem ideologicamente, na minha opinião, mesmo às vezes sem saber, né, mas que vai fazer as defesas de certas causas, né. Comecei explicando dessa forma, daí falei, agora eu tenho que explicar o que é comunismo, daí comecei lá, o que é ser comunista e o que significa a palavra comunista, daí fui falando da questão da coletividade, das lutas, dei quase uma aula. Acabou o cerimonial, o pessoal foi lá tirar foto e tal. Uma senhora me parou e falou assim, Marli, agora eu também sou comunista. Por quê? Ela entendeu que o ser comunista é no sentido positivo e não no sentido pejorativo, como a maior parte utiliza, né? E também usa e abusa para destruir a gente que é mais ligado à esquerda. Eu diria dessa forma. Então, assim, a importância do diálogo, de você mostrar o que é ser de esquerda. Se é ser de esquerda é lutar por políticas públicas de qualidade, ser de esquerda é defender as mulheres nos espaços de poder, ser de esquerda é defender, sim, que tem que ter igualdade, que tem que ter estímulo para que o negro faça curso, uma faculdade, uma universidade, que a universidade seja gratuita, de qualidade, que a questão de entrada, né, no mundo do trabalho seja não facilitado, mas que seja realmente oportunizado, é isso ser de esquerda? Se é isso ser de esquerda, eu sou de esquerda, e sou, confessadamente, né? Então, assim, eu não acho que a gente não pode ter medo das palavras, medo, porque o medo não leva a lugar nenhum. Você tem que desconstruir algumas coisas, com conteúdo, com leitura, com debate com essas pessoas. Falar, talvez, de maneira mais simples, né? Não adianta você chegar lá num casal de idoso e você querer usar termos, se explicar o que é, o que leva. O machismo leva à morte, leva à violência, à desigualdade. O feminismo não. O feminismo leva-se a outros caminhos, caminhos do bem. Então, eu acho que isso é importante, essa fala, esse diálogo, né? Entender o que é ser de esquerda, né? Fazer a defesa disso e também fazer esse diálogo com as pessoas, porque, embora nós temos hoje muitos espaços de diálogo, através, principalmente das redes sociais, mas, às vezes, a gente não sabe explorar, de certa forma, e de forma a chegar realmente à informação das pessoas. Então, eu levo bastante para esse lado, né? Eu acho que a gente não pode, repetindo, não pode ter receio de se posicionar, né? Eu poderia estar eleita num partido qualquer que não fosse de esquerda, ou talvez até em algum partido da esquerda. Seria muito mais fácil para mim, né? Entrar num partido de mais centro, mais direita, que para mim não tem lado. Quem não tem lado, não tem nada. Não tem opinião, não tem nada. Você tem que ter lado. Ou você defende o que é para todos, o que é para o coletivo, o que é para as pessoas que precisam, para as pessoas com deficiência, ou você defende o quê? Elite, e vai. Então, assim, não tem como não ter lado nessa história, né? Eu, graças a Deus, tenho lado e eu nunca me arrependi de ter feito esses posicionamentos a minha vida toda.
Nossa, muito bom ouvir as duas aqui, né? Aprendi demais e estou cada vez mais convencida de que esse movimento que as mulheres construíram ao longo do tempo, né? Ele vai crescer, ele vai se fortalecer e a gente só tem um caminho de cada dia conseguir mais coisas. E é a base de muita luta, né? É muita luta que a gente ainda tem que fazer para seguir nesse caminho. Então, assim, eu vou fazer a última pergunta chorando, né? Mas é porque o tempo da gente já está estourado. E aí eu vou fazer uma pergunta para as duas responderem, né? Mas aí uma resposta mais curtinha, só para a gente encerrar, tá? Assim, é isso, né? O fato de vocês serem mulheres, né, terem sido muito bem votadas e não terem sido eleitas gerou grande comoção, né, nas mídias sociais. Eu mesma acompanhei, né, o tempo todo as pessoas, mas como não foram eleitas? Teve, né, tanto voto, como é que pode? Enfim, eu já estava até comemorando que a Marli estava eleita quando eu estava acompanhando lá no aplicativo do TSE e vi ela em primeiro lugar, ela está eleita, de repente não estava eleita, né? Acompanhando também ali a votação da Jennifer, uma votação tão grande, tão expressiva, e assim, foi frustrante isso. Mas assim, a gente sabe ao mesmo tempo que o sistema eleitoral, ele trabalha, né, com coeficiente de votos justamente para enfrentar os personalismos que são tão danosos à vida política brasileira e que já foram tão bem retratados ao longo da história, né? Então, assim, a gente tem muitas dificuldades ainda para a inserção das mulheres nessas posições políticas. E aí eu queria fazer essa última pergunta assim, sobre o que vocês pensam sobre propostas de sistemas de cotas para mulheres, para eleger mulheres, não somente para candidaturas femininas, né, mas cotas para as mulheres ocuparem de fato as câmaras, enfim, estarem lá e se colocarem nesses espaços. Então, assim, queria que a Jennifer começasse respondendo, né? E aí depois a Marli também responde essa última resposta mais rapidinha para a gente encerrar, tá bom? Opa. Bom, eu acho que assim, quando a gente fala do sistema como um todo, né, é difícil da gente discutir ele em âmbito municipal, mas ao mesmo tempo é importante pensar porque essa discussão ela pode seguir adiante, né? E eu espero que siga, espero que a gente chegue a um momento que na verdade a gente não precise de cota, né? Esse acho que seria o nosso sonho, não precisar ter uma cota para garantir a participação feminina nesses espaços de representação. Mas, assim, se para chegar lá nós precisarmos de cota, sim, eu acho que é justo, é válido, é uma proposta muito interessante e é algo que, assim, a nossa campanha ela foi feita majoritariamente por mulheres e tem um grupo específico de mulheres que estão trabalhando em prol da nossa campanha e agora com esse nosso projeto, né? E eu discuti hoje à tarde ainda com elas o que elas pensavam sobre, e a maioria entende que sim, que seria importante ter uma cota para mulheres eleitas. Porque vendo aqui em Toledo, a quantidade de votos que teve para mulheres foram 13.581 votos em mulheres. Foram 19% dos votos válidos. Ou seja, a gente conseguiria eleger quase 4 mulheres, só com essa quantidade de votos que as mulheres receberam, né? É pouco ainda, mas se tivesse essa cota, a gente já teria aí conseguido algumas a mais, né? E assim, eu acho que tem que fortalecer esse debate, tem que fortalecer as campanhas para mulheres entrarem na política, e principalmente mulheres que se interessam pelos direitos das mulheres, né? Que realmente buscam isso, e não que apenas estão lá para representar o partido e a ideia daqueles homens que estão por trás daquilo que elas estão, né? Eu acho que essa é a principal parte. A gente tem que conscientizar, sim, e tem que sonhar com um dia que não precise da cota. Mas, se for necessário isso, acho que é algo muito válido para ser pensado. Marli? Historicamente, a cota em tudo, se a gente falar em termos de universidade, em termos de auxílio, de tudo. E, na minha opinião, é extremamente necessária. Não adianta, nós não vamos ter igualdade de oportunidade se não for implantado isso. Quantos séculos, né, sonhar, claro, né, mas quantos séculos vão se passar ainda para que se consiga ter a igualdade em relação à representação realmente, vamos citar o exemplo aqui de Toledo, na Câmara de Vereadores, né? Não é tão fácil
assim, eu acho que para você acelerar o processo de debate, você acelerar essas melhorias que são necessárias, eu acho não, certeza, tem que ter, assim como tem que ter para a universidade, tem que ter para todas as áreas. É a única forma de pagar, né, essa dívida tremenda, histórica que há com nós mulheres, assim como há com o negro, com o indígena e com todas as possibilidades aí de debate. Eu quero agradecer muito a vocês, a presença, a participação, foi maravilhoso. Infelizmente, a gente vai ter que se despedir, né, porque o nosso horário está estourado. Por mim, ficava mais 2 horas ouvindo aqui, perguntando para vocês, mas não podemos, né? Então, assim, eu queria passar a palavra à Vânia para fazer os agradecimentos e depois vou deixar cada uma se despedir também, né, rapidinho, para a gente encerrar. Tá, Vânia? Você está com a palavra. Eu agradeço muito as duas, né? A Andrea também, que teve a ideia de fazer essa live. Eu sou cientista política, mas o meu tema atual é empoderamento feminino, né? Então, não estou lidando exatamente com eleições, essa questão, mas já estudei muito a questão das mulheres em Toledo. Ainda vou retomar isso. Até se a Jennifer quiser, eu passo para ela os dados. Tem dados muito interessantes que podem ajudar aí nas campanhas. Gostei muito de ouvir a Jennifer falando. Eu acho que tem uma série de posicionamentos que ela apresenta que contemplam, assim, a maioria das pessoas aqui da região. E gostei muito de ouvir a Marli, porque eu me sinto contemplada pelo posicionamento dela, né? Então, sentia falta, assim, de ouvir uma mulher falando, sou feminista, sou de esquerda e não tenho orgulho disso, né? Então, me sinto plenamente representada também. É isso, obrigada, Andréia, obrigada a vocês. Passando a palavra adiante. Eu que estou aberto, né? Marli. Meu agradecimento é muito especial, muito gostoso falar sobre política. Política tem que ser estimulado desde criança. É na política que decide tudo, gente. É na política que falta lá o médico na UBS, que falta o medicamento, ou que vai ter o medicamento. Na escola, se não tem professor, né, como aconteceu muito esse período agora em Toledo, com turmas de 5º ano, por exemplo, que foi conhecer a professora na metade do ano. A questão do asfalto, da acessibilidade, da pessoa com deficiência, tudo se decide na política, tudo. Então, nós temos que se estimular, nós temos que fazer valer isso. E eu acho que eu falei antes, acho que todo local é local para debater política. Embora não precise nem usar o termo, se a pessoa, no caso da política, não, mas conversar com as pessoas, acho que são momentos que a gente não pode jamais desperdiçar. Obrigada a todos. Deu? Sim, agora tá certo. Bom, quero agradecer primeiramente ao convite da professora Andréia, né, a disponibilidade também da professora Vânia de estar junto com a gente, a Marli, que eu já falei aqui, repito, né, que é uma pessoa que, para mim, é uma referência dentro da política também, e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, foi muito bom. Eu vejo que a minha experiência de campanha foi diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida, né? Espero poder viver isso muitas vezes ainda. Eu gostei da coisa, acho que vou continuar firme, sim. Quero continuar. E eu espero, assim, que lá na frente a gente possa se encontrar, trabalhar juntas, né? E eu fico imensamente feliz e grata por poder estar dividindo esse espaço aqui com vocês. E quero deixar um abraço para o pessoal do Construindo Amanhã, que é o nosso grupo de trabalho da nossa campanha, do nosso projeto coletivo. E é isso, gente. Um abraço virtual para vocês. Gente, obrigada a todos e a todas. Boa noite para todo mundo. E muita esperança para todos nós. Tchau. Isso aí.